Bom dia, Instagram! Bom dia, bom dia! Vamos chegando. Bom dia, Lisama, ou é Lisa Mazarac. Bom dia, Tamires, bom dia, Helena, Verônica, Rochelle Faria, sejam muito bem-vindas. Tice Fakes. Oi, Tice, minha querida aluna mentorada. Seja bem-vinda, querida. Tamires. Deem coração aí, gente, pra gente entregar essa live para mais pessoas, pro Instagram levar essa live para mais pessoas. Nosso tema hoje é não me sinto capaz de ter uma mentoria, tá? Nosso tema agora é não me sinto capaz de ter uma mentoria. O que fazer quando você não se sente capaz de ter o seu grupo de mentoria, de formar sua mentoria, certo? São tópicos aqui que eu vou abordar, são dicas aqui que eu vou dar para você que está aí criando coragem de formar um grupo de mentoria ou talvez nem entenda que pode ter um grupo de mentoria, tá? Então sejam muito bem-vindos, Isaac, Juliana, sejam bem-vindos. Vou dar aqui um minutinho para o pessoal ir entrando para a gente começar a nossa live. Carla, seja bem-vinda. Me coloca aí de onde vocês estão me assistindo. Ticiana, Isaac, Juliana. Tice está no México, lá em Monterrey. Um dia eu vou te visitar, viu, Tice, aí? Se você ainda estiver aí, né, amiga? Porque sabemos aí como você é internacional. Onde você estiver, eu vou te visitar, tá bom, Tice? Lisa, Tamires, de onde vocês estão me assistindo? Coloca aí. Ronaldo, oi Carol, de São José dos Campos, São Paulo. Emily, de onde você está me assistindo? Carla Martins, de onde você está me assistindo? Ah, vai ser um prazer. Pois é, Tice, já pensou? Vamos nos encontrar ainda. Dar esse abraço pessoalmente. Pessoal, essa live é para falar com você que talvez não consiga perceber que você pode ter uma mentoria e uma mentoria de sucesso, tá certo? Então, talvez você até queira ter a sua mentoria, mas precisa de um encorajamento, precisa de clareza do que fazer para você realmente entender, né, quais são os passos a seguir para formar a sua mentoria, tá? Então, ao longo dessa live, eu vou passar aqui alguns tópicos que eu separei para conversar sobre eles com você, para encorajar, para te trazer clareza do porquê você pode ter sua mentoria. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre isso, podem mandar aí no chat também que eu vou responder, tá certo? Ok? Combinado? Se você caiu de paraquedas aqui, se você não me conhece, né, a primeira vez que você está tendo contato comigo, eu sou Carol Fortaleza, sou mentora de mulheres e ajudo mulheres a criarem suas mentorias para trabalharem com o que amam e multiplicarem seu faturamento com isso, tá? Vivendo o seu propósito através de um negócio de mentoria. Se você é homem e está me assistindo, não tem problema. Pega papel e caneta aí que eu vou dar dicas preciosas que com certeza vão expandir sua mente, vão trazer possibilidades profissionais para você. Independente do que você faça, tá? Eu tenho certeza que você tem algo a ensinar para alguém, que talvez você já ensine sem cobrar nada. Ensine de coração, ensine para ajudar e contribuir com a vida das pessoas. Então, você que está aí me ouvindo, prepara porque a gente vai começar, tá? Cleide, Tati, sejam bem-vindas. Então, vamos lá, gente. Live bate-papo, tá certo? Você pode colocar aí suas dúvidas sobre como criar um negócio de mentoria também. E eu vou começar aqui com o primeiro tópico. O que eu posso te dar como solução para você criar um negócio de mentoria? Certo? Jusileide, Vanilza, sejam bem-vindas, tá certo? Nosso tema é Nosso tema é... Essa live é para aquelas pessoas que não se sentem capazes de ter um negócio de mentoria, tá? Nosso tema é não me sinto capaz de ter uma mentoria. Então vai ser sobre isso, tá? Marinete, um beijo para você, amiga. Seja bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda, minha ex-aluna aqui também, mentorada.
Então vamos lá, o que eu posso trazer como solução para você que talvez não se sinta capaz de ter um negócio de mentoria, de prosperar com seu negócio de mentoria? Primeira coisa, capacidade se desenvolve com conhecimento e aplicabilidade, ok? Capacidade se desenvolve com conhecimento e aplicabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que independente do que você faça, independente do que você queira fazer, cada nível de conquista na sua vida, cada nível de realização na sua vida, exige um novo conhecimento, exige uma nova versão de você. Não importa onde você já chegou, o que você já superou, o que você já realizou, tá certo? Para cada nível de conquistas que você queira, você vai precisar ter uma nova capacidade, aumentar a sua capacidade, tá certo? E como é que eu aumento a minha capacidade? Com o conhecimento certo e conhecimento aplicável, tá? Não adianta eu ir atrás de conhecimento aleatório, né? De me encorajar com conhecimento aleatório, porque o que acontece muitas vezes, e isso aconteceu comigo também. Chegou um momento em que eu precisava me posicionar para determinados assuntos, para determinado público, e a falta de uma linha uma linha editorial, como a gente chama hoje em dia, é uma linha dos conteúdos que eu posso abordar para um público específico, certo? Então, eu tinha muito conhecimento, mas era como se tivesse tudo embaralhado na minha cabeça. Eu não sabia organizar esse conhecimento para poder falar para um público-alvo. E eu acabava falando de tudo. E quando você fala de tudo, sem especificidade, você acaba não falando para ninguém, né? Para as dores de ninguém. É como se você estivesse jogando palavras ao vento, seu conhecimento precioso ao vento, e não tivesse ali retorno de nada, porque isso não conecta com a dor de ninguém, não conecta exatamente com a solução de um público específico, ok? Então, isso aconteceu muito comigo. E aí eu queria subir de nível, eu queria ter mais clientes vindo da minha rede social, e vinham bastante para aquilo que eu comunicava, pelo trabalho que eu já fazia, pela experiência que eu tinha, mas eu entendo hoje que poderiam ter vindo de maneira muito mais fluida se eu tivesse me posicionado antes. Então, o que eu entendi? Que eu precisava do conhecimento específico e aplicável, tá? Se eu quero prosperar no que eu faço, né, indo para um próximo nível, eu preciso buscar um conhecimento específico. Eu queria fazer curso de tudo, certo? Tinha hora que eu queria fazer um curso de constelação familiar para agregar no que eu fazia. Outra hora eu queria fazer um curso de PNL para agregar no que eu fazia. Outra hora eu queria fazer um curso de Enneagrama para agregar já no que eu fazia. E eu ficava dizendo, mas eu vou fazer esse curso, como é que esse curso vai agregar no que eu faço? E aí eu tô fazendo um monte de curso e não tô me especializando na ferramenta principal, que é o que eu faço e já domino. Então chegou um momento em que eu disse assim, não, eu vou me aprofundar no que eu tenho no coaching, né? Vou aplicar, vou colocar a mão na massa para ajudar pessoas para ganhar experiência, e depois eu decido o que fazer aí de cursos que possam agregar, né? Então essa foi minha decisão, foi a decisão mais acertada. A experiência me trouxe a coragem, a segurança para cada vez mais galgar novos níveis, tá? Então, se você não se sente capaz de ter uma mentoria em grupo, certo? Se você não se sente capaz de ter uma mentoria em grupo, a sua mentoria, uma mentoria que vai fortalecer o seu método, a sua marca, tá? A sua marca. Você não vai vender outra marca, você vai vender a sua marca e o seu conhecimento para as outras pessoas e, consequentemente, transformar muitas vidas através do que você sabe, ok? Então, se você não se sente capaz, o que você precisa fazer? Aumentar a sua capacidade com conhecimento. Carol, mesmo se não for uma mentoria, como é que eu aumento minha capacidade? Com conhecimento específico, certo? Com conhecimento específico, você aumenta a sua capacidade. Se eu tenho uma meta financeira muito ousada e eu não sei como alcançar essa meta, como é que eu subo de nível financeiro para alcançar essa meta? Com conhecimento específico para fazer mais dinheiro ou para multiplicar meu dinheiro. Talvez um conhecimento específico sobre investimentos, tá certo? Então, seja o que for que você quer fazer para
galgar um próximo nível, você precisa de um conhecimento específico e aplicável, para não ser só mais um curso, ok? Para não ser só mais um curso. O conhecimento tem que ser aplicável na sua vida, tá? Ticiana, eu estava assim, é isso que acabou me confundindo muito de como agir de ter uma maneira mais eficaz. É isso aí, Tice. Então, quando a gente sabe muito, gente, olha, eu fico revoltada com isso. Com clientes e seguidoras, com alunas que sabem muito. Às vezes não são minhas alunas, mas pessoas que eu encontro, que eu conheço, né? E que numa conversa eu já vejo ali o quanto que aquela pessoa sabe de determinado assunto, de um conhecimento específico. E essa pessoa não faz nada com isso para transbordar na vida de outras pessoas, para ajudar as pessoas com que elas sabem e também para monetizar com isso. O que é monetizar? É você transformar o seu conhecimento, nesse caso, tá certo? Monetizar o conhecimento é transformar o seu conhecimento em dinheiro, em retorno para você. Ok? Quantas pessoas super inteligentes você conhece que muitas vezes não sabem passar isso para as outras pessoas de uma forma inteligente, né? Como é uma forma inteligente? É uma forma em que ela ajuda o próximo, mas ela também cresce com isso, tá? Eu não tô dizendo que você só vai fazer isso por dinheiro, ok? Quem não pode pagar, a gente ajuda de coração. Quem pode pagar também, a gente ajuda quando sente no coração de ajudar. Mas o que você não pode é fazer um monte de investimento em você, é crescer, né? Crescer não, é ter transformações, ter conhecimento para passar e você não fazer dinheiro com isso hoje em dia, principalmente quando você tem a internet aí como um canal para você difundir isso para milhares de pessoas, certo? Para você difundir o seu conhecimento, a sua experiência para milhares de pessoas, ok? Olha a Rayana falando aí, apostei minhas fichas nessa mentoria, aguardando ansiosamente pelo início. Parabéns, viu, Rayana? Seja bem-vinda. Será que tem mais alguém aí, além da Rayana e da Tice, que já estão na formação de mentoras? Será que tem mais alguém aí? Tice e Rayana, quinta-feira já começaremos aí num novo nível, né? Para aumentar a capacidade e ir para um novo nível de realização e de crescimento. Feliz demais que vocês estão comigo, tá? Porque eu sei o potencial de vocês duas, viu? Verdade, amada, me sinto uma pessoa dessas. Nildinha tá falando, Nildinha Alves. Pois é, Nildinha, sai dessa da síndrome do conhecimento, coloca pra fora o conhecimento que você tem e vai alcançar mais pessoas, ok, amiga? Além de transformar vidas com o que você sabe, você ainda vai multiplicar seu faturamento com isso, tá certo? É só uma questão de posicionamento e de aprender, né, como faturar na internet. E Vanilza também tá aqui. Vanilza já é aluna da próxima formação de mentoras. Olha aí, meninas maravilhosas já estão dentro da formação. Tice, Vanilza, Rayana, show, maravilha. Pessoal, você que tá chegando aí agora, nossa live começou há pouco tempo. Dá muito coração pro Instagram chamar mais pessoas aí para essa live, tá certo? Nosso tema aqui hoje é: Carol, não me sinto capaz de ter uma mentoria. Tenho recebido muitas perguntas na caixinha dos stories e também no direct. Carol, como é que eu vou entrar para o seu curso se eu não me sinto capaz de ter uma mentoria? Amiga, a minha formação de mentoras é para ajudar você a aumentar essa capacidade, é para levar para você as ferramentas certas e o caminho que eu trilhei para alcançar centenas de mulheres aí ao longo de 10 meses de pandemia, certo? E também de ensinar para você tudo que eu aprendi sobre ganhar dinheiro com a internet, fazer dinheiro com a internet, tá? Então você tem a faca e o queijo na mão, que é o seu conhecimento, que é uma internet, um mundo inteiro a seu favor aí para você explorar e você não tá fazendo nada com isso. Então eu vou ajudar você a cortar esse queijo aí agora, tá? Ok? Então vamos lá, o primeiro tópico foi: capacidade se desenvolve com conhecimento e aplicabilidade. É por isso que eu tô, gente, pegando na mão das minhas mentoradas agora, cada turma que eu formo, porque eu sei o quanto é importante para elas o acompanhamento. Olha só, se você vai criar uma turma de mentoria, saiba, coloque logo aí na sua agenda que você vai precisar dar suporte para as suas mentoradas, para os seus mentorados, tá certo?
Por quê? Porque esse suporte é fundamental. Quantos cursos você já fez que você recebeu o conhecimento, mas que na hora que tinha uma dúvida você não podia contar com muita gente, tá certo? Você não podia contar com ninguém, tá? Você não tinha onde tirar dúvidas. Então, às vezes ficava mandando mensagem para um e para outro para ver se recebia, né, um acompanhamento, mas o acompanhamento é o ouro, é o principal, é você estar ali aplicando o conhecimento que você recebeu, ter uma dúvida e saber que pode contar com alguém que já tem experiência e que está à sua disposição. Ok? A Tiziana tá falando, é verdade, Carol, você dá muito suporte, realmente pega na nossa mão. É porque eu me conecto muito com vocês. Eu costumo dizer que eu não pego na mão, não, eu abraço. Giselda, seja bem-vinda, querida. Olha aí, mais uma aluna já na formação de mentoras que começa quinta-feira. Então vamos lá, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir para o próximo tópico, sobre como aumentar a sua capacidade, certo? Não só para ter uma mentoria, mas para tudo que você for fazer na vida. A melhor maneira de você romper uma crença de incapacidade é você realizando, certo? É você realizando. Quando você começa a tirar do papel os seus planos, a tirar da cabeça os seus planos, executar e chega a hora de realizar, você rompe toda a crença de incapacidade. E aí eu vou contar uma história minha pra vocês. Eu tinha pânico de falar em público, certo? Quem já é minha aluna aí conhece essa história. Eu tinha pânico de falar em público, muito, tá? O coração batia que saía pela boca, assim, rapidamente, acelerado. Vinha uma sudorese, assim, eu suava frio, eu passava mal de pensar em me expor, né? E eu fugia, eu paralisava e eu fugia sempre. Eu desconversava, eu ficava com vergonha e acabava fugindo dessas oportunidades que eu tinha de falar, e eu tinha muito conhecimento, né? Eu travava completamente. E aí eu decidi, né? Fui atrás do conhecimento certo, fui atrás de aplicar. E eu me desafiei. E uma coisa importantíssima, pega essa aqui, tá certo? Preste atenção. Uma coisa importantíssima que eu fiz para romper minha crença de incapacidade de falar em público, de dar uma palestra, foi me comprometer comigo mesma de dizer sim, diante de qualquer oportunidade que eu tivesse de palestrar. Então, por exemplo, na primeira oportunidade que surgisse, eu me comprometi de dizer sim. Não, quando aparecer, primeiro eu vou dizer sim, depois eu penso como é que eu vou fazer. Por quê? Eu racionalizava muito ouvindo a voz negativa. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir dar essa palestra. Ai, mas eu vou travar. Ai, mas eu vou ficar nervosa, né? E essa voz negativa é o que faz com que você não realize, ok? Você vai ter como resultado a voz que você alimentar. Se eu alimento uma voz que diz que eu não posso, eu não vou conseguir realmente, eu não vou alcançar esse resultado. Agora, se eu, ao invés de dizer, será que eu consigo? Se eu começar a me perguntar como eu vou fazer para conseguir, a coisa muda de figura completamente, ok? Então, o que diferencia as pessoas que têm sucesso para as pessoas que não têm sucesso? As pessoas que têm sucesso, elas não perguntam se vão conseguir. Elas perguntam como eu vou fazer para conseguir. Elas não perguntam se vai dar certo. Elas se perguntam como eu vou fazer para dar certo, tá? Agora, as pessoas que recuam, né, que ficam alimentando a crença de incapacidade, elas ficam se perguntando, ai, será que eu consigo? E passam, às vezes, uma vida inteira no será que eu consigo. Ok? Então, eu me comprometi a me desafiar e aceitar qualquer possibilidade de palestrar que eu tivesse. Então, eu disse sim, eu ia dizer sim e depois eu ia ver o como, né? Como eu vou fazer para isso dar certo. E, gente, a minha primeira palestra foi uma superação, assim, e foi uma palestra paga, tá certo? A pessoa me contratou para essa palestra. Mas se tivesse sido de graça, eu tinha ido, porque eu precisava romper aquela crença. E aí, olha o poder da internet, tá? Isso em 2015, no começo de 2015, 6 anos atrás, tá? Quando eu dei essa primeira palestra,
eu postei, né, fotos nas redes sociais mostrando que eu tinha dado essa palestra e tal, e que tinha sido maravilhoso, e postei fotos com a turma. Dessa foto, desse post, surgiu o convite para a segunda palestra. E foi um convite para palestrar na Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, no auditório da Universidade Federal. Então, assim, por causa de um post que eu fiz dando uma palestra, que foi a primeira palestra da minha vida, certo? Uma primeira palestra contratada. Ai, Carol, você nunca tinha dado uma palestra antes? Não. O que eu dava eram reuniões na minha empresa com pessoas que eu convivia todo dia, e mesmo assim eu ainda tinha muito medo. Por mais intimidade que eu tivesse com eles, eu tinha muito medo, tá? Eu tinha muito medo de ouvir algo que eu não gostava, eu tinha muito medo dos feedbacks, do julgamento deles. Então, eu fiz essa palestra, tive o resultado, postei, aí surgiu o convite para a segunda palestra. Da segunda palestra, essa lá da Universidade Federal, surgiu o convite para uma palestra no Senac, para todo o corpo feminino do Senac, que não é pequeno, que não é pouca gente aqui no Ceará. Uma palestra foi para a semana do Outubro Rosa, certo? Então, falando sobre inteligência emocional para mulheres, como isso nos protege, né? A inteligência emocional nos protege protege nosso sistema imunológico para que a gente não tenha doenças crônicas como câncer, por exemplo. Então, gente, uma palestra chamava a outra, tá? Um trabalho chamava o outro. E aí eu entendi o quê? Que eu precisava do conhecimento, sim, para me superar, para fazer o que tinha que ser feito, mas eu precisava também da divulgação. Não adianta nada você fazer as coisas e isso ficar fechado para você e você não comunicar para as pessoas certas. São oportunidades que você cria com a internet. E ainda tem gente que está usando rede social só como entretenimento. Só como entretenimento. Sem ter nenhum retorno, porque não sabe comunicar, não sabe como se vender, digamos assim, como se vender no mundo digital. Certo? Ok? Bom dia, Cleide. Tice está falando. Fiz exatamente isso. Disse sim para começar a fazer mentoria. Comprei seu treinamento e agora eu vou ver como fazer. Estou bem nervosa, estou me desafiando. Vai ser maravilhoso, amiga. Eu vou pegar esse seu nervosismo aí, vou torcer e vou te encorajar. Você vai ver o que eu vou fazer. Tá bom? Tô muito feliz. Parabéns aí pela coragem, tá? Ok, gente? Então, a melhor maneira de você romper uma crença de incapacidade é realizando. Porque quando você faz a primeira vez, você já conhece o caminho. Então, a segunda fica mais fácil. Você só aperfeiçoa o que fez primeiramente, tá? E outra coisa, antes de fazer o que eu faço hoje, eu vendia viagens, certo? Eu trabalhava no setor de turismo e eu era muito reconhecida no que eu fazia antes. Por quê? Porque as viagens mais complicadas para o mundo inteiro eu fazia muito bem. Então, o que acontecia? O básico ia para o pessoal que trabalhava comigo e as viagens mais rebuscadas, os roteiros de viagens mais rebuscados, era eu que fazia. Então, por exemplo, a cliente ligava para mim e dizia assim: Carol, eu quero um jantar em Paris, no restaurante tal, na noite do dia tal, que é para comemorar um aniversário de casamento. E aí eu ia, ligava para o restaurante tal, entrava em contato, pegava o menu, o valor de cada menu, passava para o cliente dava ok, dizia o que era que ele queria, a hora que ele queria, e eu reservava o restaurante, fazia pagamento, eu resolvia tudo, certo? Às vezes, 3 horas da manhã meu telefone tocava com a pessoa lá na China, que tinha no Japão, que tava no aeroporto e não encontrava a pessoa que tinha ido buscar lá, né? E aí meu telefone 3 horas da manhã tocava, eu ia ter que ligar para o receptivo no Japão para falar com a pessoa e dizer onde era que o meu cliente estava. Então era um serviço completamente personalizado. As pessoas ali não pagavam por um roteiro de viagem, elas pagavam pela certeza que ia dar certo, do acompanhamento da Carol. E eu me lembro que eu dizia assim:
quando tinham os imprevistos, né, as crises do meu setor anterior, que não é fácil, agora, por exemplo, tá um caos, né, o turismo com toda essa pandemia, porque as pessoas pararam de viajar. Eu me lembro que eu dizia assim, meu Deus do céu, se esse negócio não der certo, eu vou fazer o que da minha vida? Porque tudo que eu sei fazer é isso. Eu repetia isso pra mim. Tudo que eu sei fazer é isso. Então, quando vinha uma crise dessa, eu ficava arrasada emocionalmente, tomando remédio para dormir e depois para acordar, para entender como é que eu ia sobreviver no meio desse caos, certo? E por que eu tô contando essa história para você? Porque naquele tempo, a minha crença de capacidade, tá? Era essa. Era de que eu só sabia fazer aquilo, que se aquilo não desse certo, eu não ia dar certo em mais nada, porque eu não sabia fazer outra coisa. Só que o que aconteceu? Na hora que eu fui trabalhar a minha liderança, por outras questões pessoais, eu entendi que existia muitas possibilidades. A minha mente se expandiu, abriu, quando eu investi no conhecimento certo, para poder sair daquele mundinho onde eu vivia, onde o mercado determinava a minha vida. Certo? O mercado determinava a minha vida, determinava se eu estava triste, determinava se eu estava feliz, e eu gostava do que eu fazia, eu gostava de ajudar as pessoas, de prestar esse serviço personalizado, mas chegou um momento em que eu não aguentava mais fazer aquilo, ok? Primeiro porque era um serviço diferenciado, as pessoas queriam ser atendidas por mim, eu não dava conta sozinha, também com muitas tarefas eu não conseguia treinar minha equipe para fazer exatamente como eu fazia, certo? E aí, gente, na hora que eu entendi que eu podia fazer outra coisa, que tinham outras possibilidades e que o mundo não era só aquele em que eu vivia, né? Eu vi que eu tinha capacidade para fazer muito mais, Agora, eu procurei o conhecimento certo, tá? É tanto que eu fiz uma transição de carreira, eu também não me achava capaz de fazer uma transição de carreira, mas o que aconteceu? Planejamento dos passos a seguir me trouxeram clareza, e quando você tem clareza, você tem confiança, tá certo? Pega essa daí, clareza é poder. Quando você tem clareza do caminho a seguir, você naturalmente vem mais confiante para executar o passo a passo. Então, eu fiz o planejamento da minha transição de carreira, eu sabia qual era o caminho que eu ia seguir e comecei a treinar no que era novo para mim. Eu comecei a treinar no que era novo para mim. Naquele tempo, que eu só achava que só sabia vender viagem, se você viesse me chamar, né, para dar uma palestra sobre como montar um roteiro desse, eu ia travar na hora, porque eu não sabia palestrar e eu tinha pânico de falar em público, por mais que eu fosse experiente naquilo que eu fazia, certo? Então, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu vejo a medrosa que eu era, né? Mas eu fiz as pazes com essa Carol que não conseguia, que dizia que não conseguia, que dizia que não ia dar certo, que colocava a responsabilidade da vida toda dela no mercado ou nas incapacidades dela, e decidi me superar. Então, na hora que eu entendi que estava muito mais na minha decisão do que necessariamente na minha capacidade, eu disse, não, a partir de agora, qualquer possibilidade que vier de eu palestrar, certo? Para o novo, para o que eu queria fazer, para a nova profissão, eu precisava romper isso, tá certo? Eu me comprometi realmente, eu disse sim, eu não sabia nem o que eu ia falar, mas eu disse sim, depois eu pensei, depois eu fui estudar o público, quem é o público, o que o público quer ouvir de mim, que é o que a gente faz hoje na rede social, o que é que meu público quer ouvir de mim, para eu ir lá falar e levar em forma de conteúdo para ele, certo? Então eu me comprometi, depois eu preparei, né, essa palestra, esse roteiro, e foi um sucesso. E a primeira palestra chamou a segunda, que chamou a terceira, e depois nunca mais eu parei na minha vida, eu me descobri nisso. Então, cada palestra, cada treinamento que eu dava, era pra mim, assim, me preenchia tanto, porque era a prova de que eu tinha vencido essa limitação, ok? Nada melhor do que você romper uma crença de incapacidade do que realizando. É uma mudança de comportamento muito grande. E isso não tem preço, tá? Uma viagem que você conquista com um objetivo tem preço, um carro novo tem preço, um apartamento, a casa dos sonhos tem preço. Muitas das suas realizações têm preço.
mas superações suas, pessoais, que fazem de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais realizadora, uma pessoa mais feliz. E isso não tem preço. O valor é inestimável. Ninguém pode pagar por isso. Porque quando você aumenta a sua capacidade de realização, você aumenta naturalmente seus resultados. É ou não é? É ou não é? Ok? Então, pegaram aí esse primeiro tópico de como você aumentar essa crença de capacidade realizando, tá? Eu pego o conhecimento que eu tenho, eu me comprometo de aprender como levar isso para outras pessoas, eu subo de nível e aí eu realizo. E sempre decidindo fazer. Qual é o próximo nível? O que é que eu vou aprender agora? Como é que eu vou me superar? Tá certo? Segundo ponto da nossa live, segundo tópico, ter convicção de que nenhum aluno da sua mentoria sabe mais do que você. Isso era algo que eu dizia para mim mesma antes de entrar numa palestra e num treinamento, tá? Olha, Ivanilza e Gigi, uau, é isso mesmo. Pois é, olha só, preste atenção aí, meninas. A pessoa tá te contratando para dar uma palestra de um determinado assunto, certo? A pessoa tá te contratando para você falar da mentoria, pronto, a Gigi é arquiteta. Gigi, qual é o conhecimento que você domina muito, Gigi? Que você pode ensinar, por exemplo, estudantes de arquitetura, começando, né, na carreira de arquitetura. Um conhecimento que você possa transformar em mentoria e você poder dar aulas pela internet, pelo Zoom, pelas plataformas de transmissão, certo? E aí você prepara esse conhecimento, tá? Organiza o conhecimento, divide em módulos, pega a plataforma de transmissão para dar aula e depois você vai prospectar os seus clientes, que nesse caso, por exemplo, seriam os estudantes de arquitetura. Eu tô viajando aqui, tá certo, Gigi? Tô usando aqui sua profissão como exemplo, tá? De como transformar isso numa mentoria. E aí você vai ser a mentora naquilo que você já é perito. Você não vai ser mentora de qualquer conhecimento. Você não vai se aventurar a falar de algo que você precisa estudar e aprender para poder ensinar, ok? Você vai falar daquilo que você tem experiência. Então, na hora que você tem convicção de que aqueles alunos ali não sabem o que você sabe, uma mentoria se dá porque um mentor, uma pessoa experiente, tá aqui, tem resultados com o conhecimento que tem e vai ajudar pessoas que estão começando a trilhar o caminho que ele percorreu a chegarem aqui. Então, as pessoas vão vir para a sua mentoria porque elas já sabem onde você chegou e querem chegar também. Ninguém vai para a sua mentoria para lhe confrontar, para lhe contestar, ok? Então, quando você tem a convicção, quando você entra para falar de que ninguém sabe mais do que eu. Se essas pessoas estão aqui e me contrataram para falar disso, né, para aprender comigo algo que já é inerente da minha profissão, ou eu domino o conhecimento completamente, por que eu vou ficar nervosa? Por que eu não vou conseguir entregar? Ok? Então, as pessoas não sabem quanto você. Elas estão ali para aprender com você. E aí você rompe mais um passo dessa crença de incapacidade quando você começa a pensar dessa forma, tá certo? A Gigi tá dizendo aqui, ó, projeto de ambientação. Carol, eu sou Master Coach, quero muito trabalhar as duas profissões juntas, conciliar, né, Gigi? Maravilha. Gigi, se você fosse tornar uma mentora, o que você iria mentorar para as outras pessoas? Pensa sobre isso, tá? Porque o que acontece? E aí, Gigi, usando seu exemplo, que pode ser que tenha mais pessoas aqui que queiram que você consiga clarear as ideias dessa forma, com seu exemplo. Por que não criar uma mentoria como plano B? Tá certo? A arquitetura, que é o que você já faz em primeiro plano, porque é o seu negócio principal hoje, e aí você começa depois, aí você paralelamente cria uma mentoria, tá certo? Pra quê? Pra que depois você consiga obter resultado das duas, certo? A grande vantagem de uma mentoria é a escalabilidade, é você poder atender muitas pessoas ao mesmo tempo, num menor período de tempo, que vai custar pouco tempo seu,
muito menos tempo do que se você fosse atender individualmente essas pessoas, certo? E quando você atende mais pessoas, quanto mais pessoas você atende, mais você vira referência naquilo que você está ensinando, mais você se sobressai, porque são mais pessoas conhecendo o seu trabalho, divulgando o seu trabalho, indicando o seu trabalho, e mais você fatura também, ok? Porque a aula que você daria para uma pessoa, para 10 pessoas, você pode dar para 50 pela internet, tá certo? Então, a grande vantagem da mentoria é a escalabilidade, é eu poder atender muitas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo que eu atenderia uma, tá? Deixa eu ver mais aqui. Então, Gigi, eu comecei no negócio de mentorias desse jeito, certo? Mentoria pra mim era o plano B da pandemia e acabou se tornando meu plano A. Carol, os homens estão se interessando pelo seu conteúdo, vai ter que se virar. Eita, menina, já tô vendo um desafio aí, viu, Rayana? Quem sabe se as próximas turmas a gente não abre pros homens também. Maravilha. Roberta Kelly, minha aluna querida aí de uma mentoria passada. Sou bancária, penso em criar uma mentoria financeira. Amiga, tu vai bombar, Roberta. Você vai arrasar. Quanto tempo de banco você tem? Quanta experiência, quanto conhecimento de banco você tem? E quantas pessoas você pode ajudar com esse seu conhecimento, com essa sua experiência? Certo? Pensa nisso, amiga. E vem pra mentoria, viu? Porque eu vou pegar na sua mão aí pra gente construir essa mentoria juntas. Eu sou servidora pública e ouvidora no meu órgão. Olha aí, Vanilza, já pensou de que vai ser sua mentoria? Cadê? Luísa tá falando. Roberta, tem uma pessoa que eu conheço que ensina bancários a deixarem de ser bancários e empreenderem. Muito legal. Maravilha, maravilha. Quero trabalhar com mentoria também. É isso aí, minha gente. Então, como romper essa crença de incapacidade? Eu não consigo ter uma mentoria, não me sinto capaz de ter uma mentoria. Primeiro ponto que eu trouxe aqui, capacidade se desenvolve com conhecimento aplicado, tá certo? Conhecimento e aplicabilidade. Quer desenvolver uma mentoria? Pega teu conhecimento e começa a aplicar, ou vem atrás do conhecimento certo, que vai fazer você aplicar passo a passo para você ter sua mentoria. Como eu falei, quando você tem clareza do caminho a seguir, do passo a passo a seguir, metade da sua incapacidade vai embora, porque você já sabe o que fazer. Então você não perde tempo pensando o que eu vou fazer para ter uma mentoria, correndo o risco de desistir só ao pensar, tá? A segunda coisa, o segundo ponto é ter a convicção de que nenhum aluno sabe mais do que você. Se ele te contratou para ensinar aquilo que você já é perito, então você vai lá simplesmente para falar do que você já sabe e domina, ok? E o terceiro ponto é foco no conhecimento que você precisa. Anote aí. Foco no conhecimento que você precisa. Você tem que focar no conhecimento específico que você precisa para realizar aquele objetivo. No caso da mentoria, foco no conhecimento que vai te ajudar a montar uma mentoria, tá? Lá no começo da pandemia, eu não sabia como transformar o meu conhecimento numa mentoria para mulheres. Eu só sabia que eu queria trabalhar com grupos de mulheres. Eu não sabia nem que ia ser uma mentoria, tá? E eu fui atrás de conhecimento específico para eu adaptar meu negócio para a internet, ok? E esse conhecimento foi assim incrível. Ter um mentor, ter uma pessoa que eu mandava para ele as perguntas e ele me ajudava. Amigo, na aula passada você me disse para fazer assim, assim, assim. Eu tô fazendo, mas eu acho que alguma coisa tá errada porque eu não tô tendo retorno disso. Aí ele vinha e ajustava a rota. Carol, faz dessa forma. Assiste a aula tal da nossa mentoria. E aí eu assistia, modelava o que ele me dizia para fazer e aplicava. Simples assim. Então, quando eu digo que for dar para você na formação de mentoras o passo a passo e pegar na sua mão, eu não vou entregar um conteúdo e dizer para você se virar, não. Agora, você vai ter que fazer, sabe por quê? Porque essa mentoria que eu participei tinha mais de 50 pessoas comigo e nem todas tiveram resultado, sabe por quê? Porque não faziam, porque não aplicavam, tá? A mentoria dando tudo mastigadinho e as pessoas não aplicavam. Eu me comprometi de aplicar aquilo ali. Peraí, ele está me dizendo que se eu aplicar isso aqui, eu vou começar a faturar todo dia vendendo
vendendo mentorias, né? Vendendo, na época não era mentoria, era vendendo meus grupos de mulheres, pois eu vou focar nisso aqui, eu vou pagar para ver. Porque se eu não fizesse o que tinha que ser feito, eu não tinha direito de reclamar. Então o que eu fiz? Eu vou fazer tudo que precisa ser feito, porque se não der certo, não foi porque eu não apliquei. Ok? Então, foco no conhecimento que você precisa. Naquele momento, o conhecimento que eu precisava era transformar o que eu fazia numa entrega no mundo digital e como eu ia prospectar os clientes. E o que eu fiz? Tudo que eu aprendi nessas mentorias que eu investi do ano passado para cá, eu compilei nessa formação de mentoras para entregar de forma simplificada para você. Para pegar na sua mão e dizer, olha, faça isso, faça isso, faça isso, venha por esse caminho porque dá certo. Não faça isso porque eu fiz, quebrei a cara, não deu certo. Então, é encurtar o seu caminho para que você chegue no resultado que eu quero que você chegue, tá? Então, uma vez uma aluna chegou para mim e disse assim, Carol, mas você vai entregar todo o ouro, você investiu tanto, vai entregar todo o ouro, as pessoas ainda vão te imitar. Eu digo, eu quero que elas imitem mesmo. Porque eu não vou conseguir vender para o mundo inteiro. Então, se cada um vender a mesma coisa, alcançando mais pessoas, a gente vai fazer um mundo muito melhor, de pessoas mais felizes, né, realizadas e enfim, transbordando conhecimento para todo mundo crescer. Não é isso? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Ricardo tá dizendo, como fazer uma mentoria usando produtos X demanda? Não entendi direito, Ricardo. Usando produtos versus demanda. Explica melhor, amigo, tá? Explica melhor. Roberta fazendo transição de carreira. Show, amiga. Tassiana Laís, senti sua falta na última aula de mentoria, viu? Olha aqui, meu povo, pra vocês verem, viu? Como é. A turma de mentoria bem grande, aí a pessoa falta, aí eu sinto falta dela. Um beijo pra você, Tassi. E com público específico. Explica melhor, Ricardo. Gigi tá dizendo, essa live tá top, já quero participar da sua mentoria. Gigi, então, hoje eu mudei meu posicionamento, tá? Das mentorias de mulheres, agora eu fiz uma formação de mentora. Formação de mentoras de sucesso, certo? Por quê? Porque depois de 6 turmas de mentorias, né, alcançando muitas mulheres, eu vi que eu ajudei a mulherada a melhorar relacionamentos, a ser mais produtiva, a conciliar pessoal e profissional, a fazer transição de carreira, nos relacionamentos com os filhos. Eu vi que eu levei muita mudança para a vida delas. Agora, eu precisava ensinar aquilo que mais tinha feito diferença na minha vida nessa pandemia, que foi ganhar dinheiro com o negócio de mentoria, com meus grupos de mulheres. Então, o meu novo produto, Gigi, a minha nova turma, que está inclusive com inscrições abertas, é a formação de mentoras de sucesso, onde eu vou ensinar exatamente tudo que eu fiz para poder formar esses grupos de mulheres e alcançar tantas pessoas e também multiplicar meu faturamento, tá certo? Não foi à toa que eu enveredei a focar 100% no negócio de mentoria, porque realmente o custo-benefício, né, de tempo, a facilidade com espaço, com liberdade geográfica, eu posso dar aula de onde eu estiver, eu posso atender meus grupos, né, as meninas, me comunicar com elas de onde eu estiver, a flexibilidade de horário, de fazer o meu horário sem ter nada marcado, eu que faço minha agenda, então isso facilitou muito. E, consequentemente, o faturamento, ok? Isso foi muito importante aí para que eu tomasse essa decisão, tá? Ok? Gigi, teve uma masterclass antes de ontem, não sei se você viu, não sei se você chegou agora aqui e não sabia, tá no link da minha bio, a masterclass, onde eu explico tudo sobre o negócio de mentoria, as outras pessoas também, tá certo? Quem não assistiu a masterclass, assista, porque lá tem muito conteúdo para você
falando dos erros que você não pode cometer, porque isso pode estar impedindo você de ter sua mentoria, falando também dos passos que você precisa seguir para criar uma mentoria de sucesso, é conteúdo gratuito, e lá ao final eu expliquei como é que vai funcionar a formação. Assistam a Masterclass, se vocês tiverem dúvida, depois me mandam um direct, tá bom? Que eu tiro as dúvidas de vocês pelo direct do Instagram, tá? Luísa, maravilhosa minha mentora. Olha aí, Luísa já tá na formação, já se inscreveu. Vamos juntas, Luísa. Ok? Nildinha, parabéns, Carol, estou amando. Clientes, preciso da sua mentoria. Érica, gostaria muito de participar, mas acredito que não estou preparada. Éricazinha, minha amiga, minha aluna, mentorada de outra turma. Érica, preparação a gente faz decidindo, certo? Eu tava falando isso antes de você entrar, tá? É decisão de se preparar, porque se a gente for esperar estar pronto pra começar, a gente talvez não comece nunca, tá? Eu costumo dizer que tem coisas que é igual a ser mãe. As mães aí vão me dizer, antes de ser mãe, a gente não sabe ser mãe. Primeiro vem o filho, depois a gente aprende a ser mãe, né? Aprende a cuidar, aprende a ser mãe. A mesma coisa é com aquilo que a gente quer realizar. Se a gente for esperar estar pronto, né, fazendo, indo atrás de um monte de conhecimento sem aplicar, a gente não vai estar pronto nunca. Sabe por quê? Porque o que garante o resultado é o treino, certo? O que garante o resultado é o treino. Então, a proposta dessa mentoria, dessa formação, é pegar na mão de vocês para que vocês criem seus grupos de mentoria. A gente vai ajustando a rota, dando feedback, mostrando passo a passo o que você tem que fazer. E é isso que vai preparar você para ter uma mentoria de sucesso. Então, você não tem que estar preparada para entrar na formação, ok, amiga? Você tem que estar preparada com o que você vai fazer no caminho para poder criar a sua turma, tá? E depois da primeira, o que a gente faz? Analisa o resultado e vamos para a segunda, aperfeiçoando aquilo que foi feito na segunda. Como é que eu cresci na pandemia nessas turmas e cada turma ia sendo maior e melhor do que a outra? Foi exatamente olhando o que eu fiz na primeira que poderia ser aperfeiçoado e aí na segunda eu já apliquei. A segunda turma de mentoria que eu fiz foi maior ainda do que a primeira, certo? E assim eu fui crescendo a cada turma. Tá? Ok? Nildinha. Ricardo, vou te dar uma dica, amigo. Assista a Masterclass, tá certo? Que tá na minha bio, no link da minha bio do Instagram. Pega todas essas tuas ideias aí e faz uma tempestade de ideias ali com o conhecimento que tem lá na minha bio. Tá? Tá na minha bio a gravação, a reprise da Masterclass. Nessa Masterclass eu expliquei exatamente o que você não pode fazer para ter uma mentoria de sucesso e os passos que você tem que seguir para ter a sua mentoria com resultados, tá certo? Oi, Kari, que bom que você chegou. Eu tô finalizando já a live, tá? Kari é outra ex-aluna minha de uma dessas mentorias, das minhas primeiras mentorias. E eu quero você nessa, viu, Kari? Porque eu tenho certeza aí que o seu negócio vai multiplicar, amiga, de resultado. Vai ser melhor ainda, tá bom? Pessoal, pra gente finalizar, quem mais aí já tá dentro? Além da Tiziana, além da Ivanilza, além da Rayana. Será que tem mais alunas aí já matriculadas nessa mentoria que começa quinta-feira? Nessa mentoria não, nessa formação, tá? Formação de mentoras. Então, se você tem alguma dúvida, Carol, será que é para mim essa formação? Será que eu sou a pessoa ideal para ter uma mentoria? Será que o meu conhecimento pode ser transformado em mentoria? Assiste a Masterclass, aproveita o final de semana, assiste a Masterclass, porque lá você vai tirar todas as suas dúvidas, tá certo? E se você tiver dúvida ainda, me chama no direct que eu vou atender você, tá? Minha equipe tá de plantão no fim de semana. Eu cancelei todos os compromissos que eu tinha de ontem pra cá, porque a gente tá o dia todo recebendo muitas perguntas. A turma já vai com mais de 25 pessoas, tá incrível, vai ser maravilhosa. Vai ter aula de estratégias para prospecção e venda com tráfego pago e tráfego orgânico.
Você que não sabe nem o que é isso, vai saber o que é, porque é uma ferramenta poderosíssima para atrair os clientes certos para a sua mentoria. E deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Quem faz os meus posts patrocinados é o gestor de tráfego do Augusto Cury, tá certo? Eu contratei uma pessoa experiente com lançamento, com tráfego pago, para quem não sabe, são os posts patrocinados, aqueles que a gente faz que às vezes aparece na sua timeline aí, chamando para o produto, tá? Esses posts, eles podem ser feitos ou para vender um produto ou para divulgar o seu conteúdo. E isso faz com que você atraia também mais seguidores e se coloque como autoridade naquele assunto. Isso vai ser ensinado na mentoria. Eu vejo muitas pessoas, até criam sua mentoria, têm muito conhecimento, colocam o post lá e esperam que as pessoas comprem só porque elas postaram. E não é assim, tem que ter uma estratégia de venda. Então, toda a minha estratégia de venda vai ser aberta para você. Eu vou pegar na sua mão, desde você definir o seu público, desde você organizar seu conteúdo para montar a mentoria, distribuindo em aulas, até o processo de venda, a estratégia de venda, tá? E aí, vocês vão ter uma aula bônus com o cara que faz os meus posts patrocinados, que é o Renato Dias, é o que faz a mesma pessoa que faz os anúncios do Augusto Cury, tá certo? Então, vocês vão ser privilegiadíssimos nessa primeira turma, porque além de todo esse conhecimento, esse conteúdo, a próxima turma, Carol, vai ter outra turma? Não posso fazer nessa. Vai, agora você já sabe que vai ser outro valor, tá? Esse é um valor super especial de lançamento, tá certo? Então, só vai ter nessa turma agora que começa quinta-feira. Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, tá? Eu não quero vender por vender, tá? Minha promessa aqui não é que você venha fazer só mais um curso, é realmente pegar na sua mão. Agora, eu não posso querer mais do que você, o seu resultado. Então, a promessa é que você crie o seu grupo de mentoria e comece a trabalhar com o que você ama, faturando pelo menos R$10.000 por mês em um negócio de mentoria. Uma média de 10 mil em um negócio de mentoria. E 10 mil é por baixo, tá certo? Porque minha primeira turma de mentoria deu 36 pessoas, eu faturei 35.890. Quando terminou a turma e foi começar, nem eu acreditava no resultado que eu tinha tido, tá? E eu aprendendo como vender na internet. Por mais que eu tivesse experiência de dar aula e tal, eu não imaginava esse resultado, porque eu comecei do zero, aprendendo como vender na internet. Tá certo? Então eu tô aqui pra isso. Eu quero ver você ganhar dinheiro. Meu melhor presente, meu melhor retorno com uma turma dessa é ver o seu depoimento dizendo que deu certo pra você, tá? Esse é o meu melhor cartão de visitas também. Então eu realmente me comprometo com o seu resultado. Eu não quero que você venha pra mentoria pra depois dizer que não funcionou, que não deu resultado. Tá certo? Preciso dessa mentoria. Olha aí, Luísa já tá dentro. A Lidiana, Carol, eu tenho muita vontade de fazer uma mentoria ensinando pessoas a vender. Para isso que preciso vender, para poder provar autoridade? Para isso que preciso vender, preciso provar autoridade? A Lidiana, você vai construir sua autoridade, tá certo? A gente vai ajudar você a se posicionar com a sua experiência em vendas, para que você consiga formar uma mentoria para ensinar pessoas a vender. E aí é nisso que entra a questão do posicionamento certo, desses anúncios patrocinados para atrair as pessoas certas para a sua mentoria, ok? É isso que vai fazer de você, é uma das coisas que vai fazer você construir autoridade. Você não precisa ter autoridade para começar a vender. Tá? Autoridade você constrói para o seu lançamento, tá certo? A gente vai ajudar você a construir autoridade para o seu lançamento, ok? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, tá? O desconto de R$1.000 para as pessoas que estavam na Masterclass terminam hoje, ok? Terminam hoje. O desconto de R$1.000 para as pessoas que estavam na Masterclass termina hoje. Então, quem não conseguiu fazer sua inscrição ainda, você tem até hoje para fazer com o desconto de R$1.000.
até R$ 23,59 de hoje. A partir de amanhã, o valor para você entrar nessa turma de formação vai aumentar, tá bom? Quem é minha aluna já da mentoria Mulheres Protagonistas, Mulheres de Atitude e Mulheres em Evolução, para elas o valor não sobe, ok, meninas? Ok, Kari, minhas ex-alunas aí, ok, Roberta? Então, para vocês que já são minhas alunas de outras mentorias, o preço não sobe, tá? Mas vocês têm que se for entrar, faz a tua inscrição, se esforça para fazer, porque a gente está conseguindo fechar as vagas muito rápido, ok? A gente está conseguindo fechar as vagas muito rápido. E já tem um monte de colegas de vocês dentro também. Eu tô amando porque além de pessoas novas chegando para nossa comunidade, tem muitas ex-alunas também. Então é sinal de que a entrega funciona, né? Porque se tem um monte de ex-aluna de outras mentorias, é porque eu cumpri o prometido nas mentorias passadas. E não vou fazer diferente nessa. Pelo contrário, essa vai ser ainda melhor, tá? A pessoa que faz a minha estratégia de venda vai dar as aulas de estratégia de venda, tá certo? Então é muito conhecimento, são outras pessoas também da minha equipe contribuindo com vocês, certo? A pessoa que faz a minha estratégia de venda é o meu sócio, que não por acaso é meu marido. Ele é fera em visão de negócio, de empreendimento, de crescimento de vendas, estratégias comerciais, e ele que faz toda a minha estratégia de venda. Então, ele traça o caminho, né? Eu opino, eu vejo com ele a estratégia e executo, certo? A gente faz isso tudo junto. E as aulas de estratégia de venda para sua mentoria serão dadas por ele, aulas específicas, tá? De posicionamento. Então, a gente vai estar junto levando todo esse conhecimento, essas estratégias para vocês. Ok, gente? Então, assista a Masterclass, tá? Vocês que estão aí, assistam a Masterclass, aproveita o fim de semana, a reprise tá no link da minha bio, disponível lá. Pega papel e caneta, porque você vai aprender muito na Masterclass. Mesmo se você não for para a formação, você vai aprender muitas coisas com a Masterclass. Eu entreguei muita coisa lá, inclusive de conteúdo que eu vou dar na formação. Então aproveita, assiste a Masterclass. Se você tiver ainda alguma dúvida, me chama no direct que eu vou falar com vocês. Eu não sei se aí já tem pessoas que se inscreveram para a Masterclass e que não fecharam. Pode ser que você esteja nos grupos de WhatsApp, né? Tem muitas pessoas nos grupos de WhatsApp ainda tomando a decisão de comprar, tá? Então, se você está no grupo de WhatsApp, você tem também esse canal aí de comunicação com a minha equipe. Ok, gente? Gigi, Nildinha, Cida, Bárbara, a Lidiana. Então é isso, gente. Vocês têm aí uma oportunidade na mão de vocês. Eu tô aqui pelo seu resultado. Eu quero que você tenha resultado financeiro agora, porque eu sei o quanto isso é importante para a vida da mulher, o quanto que às vezes nós nos cobramos por isso e somos cobradas também por isso, tá? E quero dizer que hoje à noite, às 20h37, tem live de novo. O tema da nossa live de hoje à noite, deixa eu ver aqui. Fiz um monte de cursos e não tenho retorno financeiro. Olha aí. Se você fez um monte de curso e não tem retorno financeiro, não perca a live de hoje. Ou precisa, né, multiplicar seus resultados financeiros, não perca a live de hoje. Eu vou falar sobre como você monetizar o seu conhecimento. Tá bom? Então vamos lá. Curtir o final de semana com quem a gente ama. Fazer algo que nos deixe mais leves, né? E mais tarde eu tô aqui de volta com mais um tema para vocês, né, Cida? É isso aí. Como monetizar o seu conhecimento, o seu investimento em cursos e naquilo que você já sabe. 20h37 estarei de volta com mais uma live. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais tarde.